Ao vivo! Boa noite, DNAticos e DNAticas. Quem vos fala é Júlio Miranda. Você está no canal DNA Ciência de Deus. Aqui é o local onde a verdadeira religião ela volta a se mesclar novamente com a verdadeira ciência. Essa religião é a fé em Cristo, que volta a nos religar ao Pai, porque Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é o elo, Ele é a ponte de ligação que nos faz retornar para casa. Muito boa noite, a gente tentou fazer essa live aqui na sexta-feira, não foi possível, a gente apresentou aqui problemas e falhas técnicas, e já gostaria de saber como é que está a questão do áudio, também a questão do vídeo, está tudo ok? Se aparece para vocês. Eu vou tentar aqui uma nova metodologia para evitar de compartilhar a tela. Não foi a primeira vez, toda vez que eu vou compartilhar minha tela, a plataforma que eu utilizo aqui, ela trava e não consigo dar sequência, o áudio não sei por que mistério, é cortado também, enfim, a transmissão, ela fica impraticável a partir do momento que eu compartilho a minha tela. Teve uma situação também análoga a essa, que eu fiz há cerca de um mês atrás. Obrigado, Thalita Leme, me deu um retorno aqui, áudio e vídeo ok, cumprimentando a todos vocês aqui. Amanhã também a gente deve ter uma live, ou na terça-feira, tá? Fiquem atentos aí que eu vou agendar. Provavelmente para terça. Então, Nicolas Hanok, Giovanni Mingo, Influência Perfeita, Tanaia Souza, Ayrton Ferreira, Cleiton Thiago, Raquel Boy, Paulo Malta, nosso irmão Ayrton Ferreira sempre presente, saudação. Fábio, Val Marques, Roberto Teixeira, Controle Absoluto, Davi Gabriel, sempre presente também, Nazireu, Du 3182, João Moraes, Renata, Marisa Costa, Jenny Costa, J. Galo, Bia Diniz, Ana Pius, a todos boa noite, a vocês que forem ver esse material posteriormente, dependendo aí do horário, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, ok? Que o Eterno venha abençoar vocês. Bem, pessoal, Gafanhotos e o Abismo é um evento grandioso, um evento, inclusive, a qual Hollywood já retratou isso para nós de diversas maneiras, com a tal da invasão alien, está relacionado também a Gafanhotos e o Abismo, ou seja, uma interconexão de mundo, seres que estão num outro plano dimensional e que vão passar a ter acesso aqui e que trarão um grande impacto nessa situação aqui, a qual é narrado no livro de Apocalipse. Quando nós falamos de gafanhotos, fica claro a associação com anjos caídos e com seres que estão no abismo, muito em conta da passagem do livro de Revelação, o livro do Apocalipse, principalmente no capítulo 9, também no capítulo 16, que vai narrar esse tipo de cenário. E Deus ele tem nos revelado, principalmente sobre o mundo natural, questões de animais, padrões que vão revelar coisas espirituais. Isto é muito interessante. Eu estava fazendo um estudo durante a semana passada e é algo que eu já sei há muito tempo. As abelhas, por exemplo, elas vão trazer certas decodificações na sua socialização, no seu modo ali como colmeia, nos padrões geométricos hexagonais, no seu método de reprodução e também no seu voo, porque em realidade as abelhas não voam, elas levitam. O corpo da abelha não é aerodinâmico, ele é muito pesado, principalmente em relação às suas asas, de modo também a interação do som produzido, aquele zumbido pela abelha, através do bater das suas asas, mas a estrutura de alguns pelos no seu corpo. Vai ter também uma cavidade, como uma câmara de ressonância no corpo da abelha. Isso tudo em conjunto vai produzir um campo eletromagnético e a abelha ela vai levitar. A abelha ela não voa, ela levita. Então, ou seja, no mundo animal a gente pode conseguir aí N exemplos de padrões
que vão apontar certas coisas para nós. Trazendo um padrão aqui para vocês sobre gafanhotos e o abismo. Claro, a linguagem que Apocalipse vai utilizar aqui vai estar cheio de padrões, de simbologias, mas que vai apontar verdades espirituais. Já abrindo um parênteses aqui, nós já temos um estudo verso a verso sobre o livro de Apocalipse. Eu apenas aqui vou fazer um filtro separando a temática do gafanhoto, mas sobre essa passagem, que aqui tem várias designações, várias simbologias, várias ramificações para diversos outros estudos, tudo isso eu já fiz na comunidade Desvendando o Apocalipse. Nessa comunidade, nós estudamos os 22 capítulos do livro de Apocalipse, verso a verso. Então, não é o propósito aqui dessa live nós decifrarmos todo esse texto, até porque eu usei 8 linhas de interpretação do Apocalipse, 8 linhas diversificadas. Então, seria algo fora de propósito aqui para uma live que eu quero que dure no máximo meia hora, ou 40 minutos, se tanto. E nós temos aqui por objetivo estudar a questão dos gafanhotos. Então diz assim o texto: e o quinto anjo tocou a sua trombeta. Trombeta aqui está falando sobre som, está falando sobre frequência, porque o nosso mundo é governado através de 3 pilares: energia, frequência e vibração. E viu uma estrela que do céu caiu na terra. Veio de uma dimensão e agora associou-se à nossa dimensão. E foi-lhe dada a chave, ou seja, chave é algo que desbloqueia ou que bloqueia algo. Nesse caso aqui, essa chave, anteriormente, ela já tinha sido utilizada, o livro de Enoque traz isso, para fechar, para trancar. Agora, essa mesma chave está sendo utilizada agora para abrir, para desbloquear, para destrancar. E abriu o poço do abismo. Algo que estava cerrado, agora está sendo aberto. E subiu fumaça do poço. Fumaça aqui, como eu tinha falado também, na sexta-feira, ela tem uma interconexão entre mundos, da realidade física para a realidade espiritual. Nós temos 2 exemplos disso aí, o tabernáculo, a qual os sacrifícios que eram oferecidos subiam ali fumaça, e essa fumaça, a Bíblia fala que era de cheiro agradável ao Senhor, porque emanava ali energia e era liberada ali expiação para o povo. O povo, ele ficava livre de energias negativas, entendam, entidades. O povo era santificado, o povo era separado ali, e os pecados já não tinham influência, ou seja, a aproximação ou vinculação de entidades devido ao pecado, o povo estava sendo agora limpo dessas energias negativas através dos rituais que eram fornecidos ali no tabernáculo, e tinha um elemento fumaça. Essa fumaça, ela subia, ela tinha uma interconexão do mundo de baixo para o mundo de cima. Também nós vemos isso em Apocalipse, essa questão da fumaça, referenciado ali à oração dos santos, que subia como fumaça. E nós vemos que os elementos que existiram ali no tabernáculo, esses mesmos elementos, mobília e principalmente função, é isso que a gente tem que se apegar, existe também no reino dos céus. Então, as orações, as súplicas dos santos como fumaça. Esses 2 exemplos que eu dei para você, essa fumaça, ela vem do nosso mundo para o mundo superior. Agora, nesse texto, essa fumaça, ela tem uma dinâmica de orientação diferente. Está vindo do mundo inferior, do submundo, do inframundo, do mundo de baixo. Estamos falando aí de uma questão dimensional. Não é um mundo subterrâneo, por favor, não entenda de uma maneira física, como esse abismo seja algo, apenas um buraco feito aqui na Terra, mas estamos falando de uma outra dimensão. E agora essa fumaça, ela vem de baixo desse mundo inferior, dessa dimensão inferior, passando agora para o nosso mundo. Então nós vemos que a fumaça, ela tem essa questão de interconexão de dimensões.
como a fumaça de uma grande fornalha. Abrindo um outro parênteses aqui, quando Tesla ele fez o experimento Montauk, também conhecido como experimento Filadélfia, teve uma questão também de fumaça. Quando você assistiu ao filme Exterminador do Futuro, quando ele se voltava no tempo e ele se teletransportava através de portais, existia também ali o elemento fumaça. Também no filme Stargate, entre tantos outros, vai apresentar isso aí. Questão de eletricidade e fumaça. Inclusive, as duas têm uma ligação, também não é o tema aqui dessa live. Eletricidade e fumaça. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado autoridade, poder, concessão para praticar algo aqui, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Muito é falado sobre a marca da besta, mas muito pouco é falado, dado ênfase à marca ou selo de Deus. E como eu comentei, vão ter apenas 2 grupos de pessoas. Ambos estarão selados. De um lado, nós teremos aqueles que foram marcados e selados com a marca da besta, ou selo da besta, ou marca da serpente. E do outro lado, nós teremos aqueles que já terão na sua fronte, na sua testa, a marca de Deus, ou o selo de Deus, que vai apontar algo como propriedade de Deus, e esses estarão fora da ação desses, entre aspas, gafanhotos. E foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Aqui eu até exemplifiquei a questão de que aquele que recebe tanto uma marca quanto o outro, de certo modo, pessoal, esse estado transitório como nós nos encontramos hoje, estado humano, em breve ele vai deixar de existir. E aí, teremos categorias distintas agora. O homem, ou ele vai receber a marca e selo de Deus, e ele vai estar agora caminhando, voltando para casa, mas agora com a questão até mesmo espiritual e genética já é diferente, porque ele recebeu algo que anteriormente ele não tinha, e essa marca de Deus concede características como se fosse algo que vai te reconectar ao Pai. Então, vai te mostrar a qual filiação você pertence. E teremos também aquele grupo maior de humanos que também vão deixar de ser humanos, que vão estar agora associados à tecnologia da serpente, vinculada à inteligência artificial, e eles vão estar algo como um análogo a mutantes. O filme X-Men, todos os filmes X-Men, vai trazer essa temática. Inclusive tem um personagem muito famoso lá que é o Fera, que é um cientista, ou seja, vinculado sempre à questão de ciência, de tecnologia, e que ele sempre tentou buscar uma cura para aquilo, mas ele sempre falha. Não existe cura para aquilo. No final dos filmes, aquela filosofia vai mostrar que eles têm que agora aprender a viver com aquilo. Mas voltar ao estado de humano, eles não conseguem mais. E aqui a morte, ela já não vai se encaixar. Nem para um grupo, nem para o outro. A diferença é o estado de proteção e paz que vai estar naqueles selados por Deus, e o estado de dor, de sofrimento, de angústia, a tal ponto de desejar a morte, e já não mais conseguirem. Ou seja, desejar ali um escape, uma fuga daquele estado. E o interessante,
que para o trigo, aqueles que creem em Cristo, morte é passagem. Morte é um passaporte para você acessar o mundo espiritual e voltar para casa. Claro, nós jamais devemos antecipar o estado da morte, porque nós temos uma missão a ser cumprida aqui. Deus é quem sabe o tempo de nos recolher deste mundo, e enquanto aqui nós temos que cuidar do nosso corpo templo, fazer a constante manutenção e cuidado com a saúde física, emocional e espiritual deste templo, cuidando então do corpo, da alma e da mente. Mas aqueles que querem seguir a Satanás, eles não querem morrer. A inteligência artificial, e muito em breve, e todo o mapeamento que é feito já do genoma humano, junto com o transhumanismo, vai oferecer para o homem a ausência da morte. Que vai ser algo comemorado por todo mundo, vai ser colocado como um grande passo da ciência. E aqueles que recusarem isso vão ser taxados como negacionistas da ciência. Tema muito em moda, né? De fake news, aqueles que acusarem essa tecnologia, ou até mesmo de seres primitivos e que merecem morrer, já que não aceitam a ausência da morte, então merecem morrer. São como câncer para esse mundo daqui. Já não são mais cidadãos daqui, porque estão rejeitando uma grande e quase irrecusável oferta, recusável para aqueles que têm os olhos neste mundo e para aqueles que não têm os olhos no Criador e que sabem que nós estamos apenas aqui de passagem. E que nosso mundo, nosso reino não é aqui. Então, nesse momento aqui, a morte já não existe mais. Algo pesado, profundo, né? Quase que inconcebível na nossa mente pensar uma realidade sem morte. Só que o problema não é questão de não morrer, mas o estado que vai estar, um estado imutável, que não consegue voltar atrás mais, e um estado que você alcançou isso sem Cristo, a qual você vai estar servindo ao reino da besta, no caso, digo você, aqueles que aceitaram essa marca. Já não terão mais a salvação por Cristo, porque aceitaram aquela promessa que a serpente fez a Eva desde o Éden, certamente não morrereis. E agora vai ter que ficar nessa realidade física e um mundo que vai estar um caos e que vai ser assolado por vários tipos de hecatombes, questões de inversão magnética, de plasma, de guerras espirituais, de intervenção nos astros, sol, lua, nas estrelas, terremotos, e toda destruição no que tange aí a abertura dos selos e também no tocar das trombetas e no derramar das taças, principalmente as taças. Não à toa se chama taças da ira de Deus, aonde que Deus ele vai julgar a este mundo ímpio, caído, e todos aqueles que aceitaram essa proposta / promessa de não morrer e de servir esse grande líder mundial que é o anticristo. Seguindo então dentro do texto, e o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia uma como coroas semelhantes ao ouro. E os seus rostos eram como rostos de homens. E tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões. E tinham couraças como couraças de ferro. Abrindo um parênteses aqui está naquela questão aqui simbólica, que vai apresentar vários tipos de conceitos, e tem como decodificar isso, eu já fiz isso dentro da comunidade Desvendando Apocalipse, tá? Não vem ao caso aqui, mas abrindo um parênteses aqui sobre couraças de ferro. Aqui é como se fosse uma espécie de armadura. Por isso que esses gafanhotos é colocado como um exército, porque eles têm uma hierarquia, inclusive militar, bélica, e eles têm uma espécie de proteção, armadura. E quando você lembra dos combates no mundo antigo, também na Idade Média, essa armadura era para justamente te defender de golpes, golpes de espada, de flechas, de lanças. E no caso desses seres aqui, é como se fosse
um campo eletromagnético, um escudo de força, um campo de força. Inclusive, já foi colocado isso no filme A Guerra dos Mundos, que era lançado vários tipos de armamento militar aqui dos homens e nada destruía aquelas, entre aspas, naves espaciais. Porque antes de chegar ali, as armas, os projéteis, aquele campo de força ali, ele protegia esses seres. E os projéteis, as bombas, enfim, explodiam antes mesmo de chegar a ter nesses seres, devido a essa armadura, essa couraça. Inclusive, no mundo antigo, os cavalos também recebiam uma espécie de proteção quando iam para o combate. E o ruído das suas asas era como o ruído de carros. Lembra aquilo que eu falei sobre a abelha? Ruído, som, zumbido. Questões aqui de levitação eletromagnética. Quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes a dos escorpiões e aguilhões nas suas caudas. Aguilhão sempre é colocado como um golpe fatal, uma ferida de morte. Paulo, ele coloca lá nas suas cartas a questão, ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? E o escorpião sempre foi relacionado à morte. Só que agora, um cenário como você tem o golpe da morte, mas agora sem morte, porque a morte está ausente. E aqui um grande segredo, tinha um rei sobre si. Interessante que antes esses seres, a qual nós vamos revelar, eles antes não tinham rei. Estavam sem rei, mas agora eles possuem um rei. Ou seja, a sua organização militar subiu um nível, porque todo exército, para ele ser competitivo e para ele tentar conseguir as suas metas, ele precisa de uma liderança, de um grande líder, que nós sabemos que esse rei aqui é o anticristo. E esses gafanhotos, na verdade, estamos falando sobre anjos caídos. E tinha um rei sobre si, o anjo do abismo. Em hebraico era o seu nome Abaddon. E em grego, Apollyon. Esse Apollyon aqui, pessoal, é o mesmo Apolo, tá? Não tem diferença nenhuma. Mesmo Apolo, Apollyon. Cernunnos, dos celtas. Cronos, e dos gregos. Saturno, dos romanos. É o mesmo. Passado é já um ai. Eis que, depois disso, vem ainda dois ais. Chama a atenção desses seres nessa organização bélica deles, lembra muito a questão da organização militar romana, a qual você tinha centúrias, você tinha os centuriões, que comandavam um grupo de 100 soldados, só que agora eles têm um líder geral para todos eles, um líder, digamos, supremo, a qual todos eles estão vinculados e prestando agora comando e ordem. Então, a simbologia do gafanhoto, nós vamos estudar a questão aqui natural, por que a Bíblia usou o gafanhoto? Como eu falei, os animais aqui, eles revelam padrões. Claro, a gente já sabe, são destruidores, destroem campos, andam em bandos, em grupos. Tem uma questão chave, que é a questão da reprodução. Inclusive, um dos filmes do Resident Evil, ele vai mostrar a Mila Djokovic, ela enfrentando essa criatura que é exatamente tirado do molde de um grande gafanhoto. Isso aqui é um monstro aqui, estilizado, mas baseado num gafanhoto. De onde que eles tiraram isso? São padrões e conceitos a qual a Bíblia já aponta há muito tempo. Então, estudando aqui sobre a simbologia do gafanhoto, nós vemos que Deus, ele, principalmente na Bíblia, você vai pegar ali alguns textos que já vai mostrar o que a Bíblia ela define do que são esses gafanhotos e como que a Bíblia considera isso. Então, a definição bíblica é, 2 Crônicas 7:13, se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra. Olha que interessante, nós lemos em Apocalipse que algo estava fechado, esse algo é o abismo, e aqui Deus fala, se eu fechar os céus,
E agora vai ser aberto. Aqui, em Crônicas, está fechado. Lá em Apocalipse, agora está aberto. A partir do capítulo 9. Ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra. Isso vai acontecer? Sim. Apocalipse, nesse texto que nós lemos, vai apresentar isso. Ou se enviar a peste entre o meu povo. Um detalhe interessante que Deus, no Antigo Testamento, por diversas vezes, para corrigir o seu povo, para voltar ao caminho, para não adorar aos ídolos, Deus, ele apresentava diversas coisas para que o povo viesse a ter um comparativo, se arrependesse e voltasse a face para o seu Criador. Se Deus ele faz isso com o seu povo, imagina com os seguidores e adoradores da besta. Então, será que vai ter peste? Sim. Essa grande peste, inclusive, está vinculada a um filme que sempre trouxe essa temática, Resident Evil. Vai trazer não só uma questão das consequências da marca da besta, como algo que está vinculado a essa grande peste. O que nós vimos aí nos últimos 2, 3 anos é fichinha para aquilo que está por vir. E não à toa é chamado de apocalipse zumbi. Com agentes do micro também, vinculados à questão dos fungos. Inclusive, eu estava olhando no meu computador, eu tinha esquecido, eu tenho um projeto de continuar aquela live sobre fungos. E é mais agora voltado à questão para o mundo espiritual, mas tem muitas informações também sobre fungos que eu tenho que colocar para vocês. Porque subiam com seus gados e tendas. Quem são esses? Os midianitas. Vinham como gafanhotos. Ou seja, os inimigos de Deus são simbolizados na figura de gafanhotos. Em grande multidão que não se podia contar. Nem a eles, nem os seus camelos. Camelos aqui é o mesmo conceito padrão para cavalos, a qual nós lemos do texto de Apocalipse. E entravam na terra, ou seja, não estavam na terra, mas agora acessaram para a destruir. Juízes 6, 5. Deuteronômio 28, 38. Lançarás muita semente ao campo. Detalhe, que a humanidade, ela é uma semente que foi lançada ao campo, no caso é este mundo. Porém, colherás pouco, ou seja, aqui está falando sobre o arrebatamento. Poucos serão aqueles, essa semente que foi lançada aqui para passar por um teste, poucos serão colhidos, os anjos virão, não é à toa que Cristo, ele compara essa questão de campo, de agricultura, com a questão dos ceifeiros, dos anjos, de colheita. Por quê? Por que poucos serão colhidos? Porque o gafanhoto consumirá o quê? A semente. Que semente é essa que vai ser consumida pelo gafanhoto? O joio. São uma das consequências, porque lá na frente, essa marca da besta que parecia ser algo tão vantajoso, tão irrecusável, tão atraente, tão funcional, que dava tantos acessos, lá na frente essa marca da besta vai apresentar erros e consequências terríveis. E aqui é a parte que eu estava querendo compartilhar a tela com vocês. Então, a partir de agora, quem assistiu a live e que foi interrompida e que quer seguir do ponto, pode acompanhar, né? A partir aqui do minuto 29 da nossa live, que está no site, eu vou colocar o link desse site para vocês aqui. Biólogo explica método infalível de reprodução dos gafanhotos. Entenda. O site é o ndmais.com.br. Matéria recente, feita agora do dia 18 de agosto. Então, o biólogo ele vai explicar o método infalível de reprodução dos gafanhotos. Entenda. Uma das questões que algum tipo de ser ele pode ser considerado como bem-sucedido aqui nessa terra, na questão da sobrevivência, uma das chaves é a reprodução. Quanto mais você consegue se reproduzir em velocidade e em quantidade, mais aquela espécie ela consegue sobreviver, mesmo passando por situações bem adversas. Então, os gafanhotos, eles têm essa questão.
Não à toa, eles são pragas em diversas partes do mundo. Principalmente nós vemos aí na questão da África. Chuva e nuvens com gafanhotos. Também aqui no Brasil, o sul do Brasil, há cerca de 1 ano e meio, por aí atrás, vi uma grande nuvem que acho que chegou até a penetrar ali no sul do Brasil, mas depois teve uma questão, eu não lembro agora se foi uma chuva, uma corrente de vento, houve um fenômeno que desviou, interrompeu a rota deles. Dentro dessa matéria, está falando assim: ataques de nuvens com milhares de gafanhotos a plantações são comuns em algumas épocas do ano, ou seja, está relacionado a uma condição temporal. Lembra daqueles 5 meses que estarão aqui? E um dos pontos que justifica a quantidade desses animais é o método de reprodução adotado pelas fêmeas. Abrindo um parênteses aqui, insetos, de modo geral, eles são bem-sucedidos porque eles têm essa questão da reprodução de maneira muito rápida, são considerados alguns até pragas, né? Claro que você não pode classificar todos os insetos assim, evidentemente. Muitos são benéficos, eu citei aqui até o mesmo exemplo da abelha, né? Entre outros. A maioria da questão da polinização é feita por insetos. Mas, note, vírus, fungos, bactérias, vermes, os nematóides e insetos, todos esses seres que eu mencionei aqui têm essa capacidade de reprodução rápida e em grande quantidade. Seguindo aqui a matéria, passando aqui para a próxima página, nessa imagem aqui, depois eu vou postar, pessoal, no grupo do Telegram, o próprio link aqui também no comentário fixo dessa live, você vai poder acessar, tem um videozinho aqui que eu não posso rodar por causa de strike, direitos autorais, tá? Então é bem interessante, um videozinho rápido, deve dar 1 minuto por aí. Mas nessa imagem a gente vê aqui os gafanhotos acasalando, a fêmea embaixo maior, um macho menor em cima. E o abdômen da fêmea, ela faz um buraco no solo, ela introduz seu abdômen após a cópula e ela vai colocar aí muitos ovos. E aí a matéria vai informar, a gente vai dar sequência aqui, conforme o biólogo e influenciador Biomesquita, os gafanhotos são animais muito sociáveis, ou seja, andam em bando. Por isso que a Bíblia associou os anjos caídos aos gafanhotos, não apenas por isso. Vamos seguir. Então, sempre estão em bandos. E a fêmea, ou seja, algo que envolvendo o feminino, que vai dar. Sem o feminino, você não consegue reprodução. E a fêmea também é bem tranquila com o macho, não agredindo ou matando ele. Ou seja, a fêmea, ela é receptiva, ela vai ajudar a disseminar e a multiplicar essa semente. Isso é interessante que isso tem a ver com Vênus, Lilith, a sabedoria feminina caída, que ela vai ajudar na questão, inclusive os mitos antigos já falavam de Ísis, juntando os pedaços do seu marido e fazendo através de rituais, magia, tecnologia, trazendo a restauração dele para ter procriação. Isso já é algo antigo, tem outras mitologias também que vão trazer essa questão. Então, isso tem a ver com a questão de Vênus. Ela, inclusive, os gregos já falavam de Perséfone, que vai ao submundo e em busca de seu marido. Tem várias mitologias assim. Seguindo a matéria, assim, depois de facilmente encontrar um parceiro para reprodução, só abrindo parênteses, pessoal, essa questão de Lilith e Vênus, eu vou trazer na série Os Céus de Atlântida, tá? Maiores detalhes. A fêmea deposita de 80 a 120 ovos dentro da terra. Junto aos ovos, ela cria uma espécie de espuma nutritiva, ou seja, essa espuma, essa questão do feminino, não apenas para gerar, mas ela cria, ela gera, e também ela nutre, essa espuma serve para alimentação da nova prole, como ela protege. Essa sabedoria caída, dando então geração, já fez isso aos anjos caídos, isso no mundo pré-existente, mas agora ela vai ter uma dupla função de dar nutrição, energia a esses seres,
e proteção. É a Babilônia. Ela vai dar guarita, não à toa ela é chamada de cidade, e ela também dá energia. Ela gera energia para esses seres. Inclusive, os filmes do Matrix vão apontar essa questão aí relacionado a Zion e também a cidade das máquinas. Tem um paralelo aí. Ela cria uma espécie de espuma nutritiva aos futuros insetos, que também forma uma tampa, ou seja, algo que vai... Tampa, pessoal, é algo que abre e fecha. Lembra do texto de Apocalipse, capítulo 9? No livro de Enoque fala que foi cerrado alguns anjos caídos, nas dimensões inferiores. Agora está sendo aberta, é uma tampa, abre e fecha. Então ela vai formar uma tampa com essa espuma na parte de cima do buraco. Agora vocês estão começando a entender por que a Bíblia fala que são gafanhotos. Não é que são literalmente gafanhotos, mas é uma analogia de maneira alegórica e simbólica sobre os seres angelicais caídos. Protegidos das dificuldades climáticas e de predadores, os mini gafanhotos conseguem crescer, se desenvolver e seguir aumentando cada vez mais a população de insetos na Terra. Perfeito. Aqui tem um videozinho, tá, do TikTok, na plataforma, eu vou postar como eu prometia para vocês. E aí nós vemos qualidade versus quantidade. Eu estou trazendo aqui para vocês 3 exemplos de qualidade versus quantidade. Só fazendo um detalhe, pessoal. Cristo, ele fala que pelos frutos os conhecereis. Qual tipo de fruto que produz esses gafanhotos? Suas obras. O que eles fazem? São devoradores, destruidores. Pelos frutos os conhecereis. Então nós vemos que está ligada à reprodução, a multiplicar esses gafanhotos. Essa é a chave, segredo de sobrevivência, né? Como eu já tinha mencionado. E no Armagedon, Satanás ele contará com essa mesma estratégia, que é a quantidade. Eu vou repetir, no Armagedon. E por que no Armagedon? Onde as linhas temporais, elas se desembocam e seres de diversos espaços-tempo, inclusive universos paralelos, todos vinculados a Satanás, servindo a Satanás, vão desembocar em um único espaço-tempo, em uma única linha temporal, que na verdade é aquele ato a qual Deus fez na guerra da rebelião celestial, vai se voltar àquele momento, porém, cada um definindo o seu lado. Só que Satanás, nesse período que ele teve esse ato, ele foi se multiplicando, digamos assim. Nas suas várias linhas temporais, no caso o anticristo e suas versões. Então Satanás ele vai vir com enorme quantidade. Isso é um padrão que você vai encontrar no Antigo Testamento. Sempre o povo israelita estava em desvantagem tecnológica. Inclusive isso aconteceu na época de Sansão, dos juízes. Os filisteus e os cananeus já dominavam a metalurgia, o ferro. Os cananeus tinham carros de ferro. Os filisteus tinham armadura, espada de bronze, que é uma liga de estanho com cobre. E os israelitas, era muito caro, pessoal, ter uma espada naquela época. Era muito difícil e caro. Então você tinha que ter minas de qualidade, você tinha que ter fornos para atingir altíssimas temperaturas, para você conseguir derreter e forjar ali espadas. Então, geralmente, era... Não à toa, note, na época que Davi ele foi guerrear contra Golias, Saul, rei, ele tinha escudo e armadura. Mas isso não era para todo o exército israelita da época. Então, ou seja, existem certas armas, isso a gente tem que jogar isso para o mundo espiritual, que só seres de grande hierarquia / patente que vão possuir. Note, Golias tinha várias. Lança, escudo,
armadura, era um gafanhoto. Mesma descrição que a Bíblia dá, você pode encaixar ela para Golias. Então, como eu estava dizendo, há um padrão no Antigo Testamento, sempre o povo israelita em desvantagem numérica e tecnológica. Nós vamos, o que foi, assim voltará a ser. Não existe nada de novo debaixo do céu e do sol. Mas sempre o povo israelita saía vencedor. Sempre de maneira miraculosa, Deus ele intervia. Deus ele dava estratégia, mesmo numa situação a olhos humanos de clara desvantagem. Então Satanás sempre vai vir com quantidade. Cristo ele vem diferentemente, com qualidade. Então, a estratégia de Cristo nessa qualidade é a qualidade daquilo que ele é, daquilo que o Messias é, e a qualidade daqueles que estão com ele. Então, citando esses exemplos aqui, nós temos Eliseu, onde que o exército dos sírios e o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Fisicamente, uma clara desvantagem. Espiritualmente, uma clara vantagem. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Aos cavalos aqui, mostrando um padrão espiritual, também lá de Apocalipse 9. É claro que os cavalos de Apocalipse 9 são os anjos caídos. Esses cavalos aqui, ou seja, os ofanins, existem ofanins caídos também. Agora, esses ofanins aqui são os ofanins fiéis ao trono. Cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Mais um exemplo. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas vos livrarei, e darei os midianitas à tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. Sabe o que é interessante essa passagem de Gideão e os 300? Mostra que quando menos é mais. Qual é a chance de 300 homens vencerem um exército de 135 mil? Humanamente, nenhuma. Mas, por mais incrível que possa parecer, essa batalha aconteceu e é considerada como uma das mais impressionantes vitórias já relatadas. A Bíblia ela relata que Gideão saiu em busca de guerreiros para lutar contra os 135 mil. E ele voltou frustrado porque ele só conseguiu reunir 32 mil ao lado dele. Com esse inferior contingente, diz a Bíblia, Gideão procurou o conselho de Deus. E aí ele foi orientado a reunir os seus homens para perguntar quem estava com medo e dispensasse todos os que respondessem afirmativamente. Do ponto de vista de quem ainda não entendeu o conceito, quando menos é mais, foi uma catástrofe, pois foram dispensados 22 mil homens, restando apenas 10 mil, e depois 300. Agora, nós vemos que menos é mais. Nós vemos que Gideão ele tinha 10 mil, Deus ainda achou que era muito, fez o teste e sobraram 300. Gideão dispensou dos 10 mil, 9.700. Agora a diferença era ainda mais desafiadora. Para cada 450 soldados midianitas, um israelita. Esse número 450 para 1, isso vai se repetir na Bíblia lá adiante, Elias e os profetas de Baal. Também um outro exemplo, quando menos é mais, quantidade versus qualidade.
Vemos então que com apenas 300 soldados, Israel teria que enfrentar o poderoso e numeroso inimigo dos midianitas e seus aliados. E venceram. Para os céticos, para os ateus, eles acham que a Bíblia é um conto de fadas, eles acham que seria impossível isso acontecer, mas são os mesmos que vão no cinema e que dão como algo extremamente factual e incontestável, inquestionável, a Batalha dos 300 nas Termópilas. Então, os mesmos que consideram isso como factual, querem descartar a Bíblia. Bem, outro exemplo de quantidade versus qualidade, Davi e Golias. Aqui, o texto ele é bem interessante, que diz assim: e olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou. Estava em vantagem de experiência, de força, de altura, porquanto era moço ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? Está vendo que os israelitas não tinham espadas, a maioria era paus. E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Isso aqui também vai voltar a acontecer no Apocalipse, né? É a grande ceia do Senhor, o grande banquete, como dessas aves dos céus. Sempre quando a Bíblia fala aves dos céus, entenda, entidades espirituais relacionadas a anjos. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra. Está vendo que Davi, ele não só coloca uma sentença para Golias, mas também para todo o exército dos filisteus. E mais, ele tira a cabeça. A gente tem que lembrar aqui da cabeça da besta. A besta com as suas cabeças. A o oitavo rei, a oitava cabeça da besta. Também a estátua de Daniel, a cabeça de ouro, é aquilo que é mais valioso. E toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá que toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança. Interessante que espada, e principalmente a lança, é símbolo de Marte, Ares, o deus da guerra, Caim, a estrela de Caim, do anticristo. Porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará a vós na nossa mão. Então, padrão profético que a Bíblia vai apresentar. Por quê? Diz aqui esse texto, Joel, capítulo 1, do 4 ao 9. O que ficou da lagarta? Detalhe, inclusive falta o último material da série Comunidade O Evangelho Escrito nas Estrelas, a qual eu estou fazendo uma série editada, espetacular, tá? Não tem palavras para as revelações a qual Deus me colocou sobre a metamorfose e as borboletas. Inclusive ligado com esses últimos 2, 3 anos, quando nós passamos por essa crise aí sanitária, tá? E o grande propósito de tudo isso. Então, muito interessante. E nós, nesse estado humano, nós somos como lagarta. No momento do arrebatamento ou da ressurreição dos mortos, será exatamente o mesmo padrão, como um casulo, estrelas e a metamorfose. É algo muito grandioso, tá? Só de vídeos de borboletas para existência e metamorfose, acho que já tem 4, total de horas, deve dar mais de 2 horas de vídeos editados, tá? Com riquíssimas informações. Um material espetacular. Não tem outra palavra, não tem outra definição. Então, o que ficou da lagarta, ou seja, o que ficou da humanidade, o gafanhoto comeu. O que ficou do gafanhoto, a locusta o comeu. O que ficou da locusta, o pulgão o comeu. É aquela rivalidade, guerra entre as cabeças da besta, uma guerreando contra a outra.
Uma vem e suplanta a outra. Vem um império e ele é suplantado. Vem Babilônia, cai Babilônia. Vem Egito, cai Egito. Vem Assíria, cai Assíria. Vem Pérsia, cai Pérsia. Vem Grécia, cai Grécia. Vem Roma, cai Roma. Uma cabeça vai suplantando a outra. Despertai-vos, bêbados, e chorai, gemei, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa e sem número. Novamente, sem número. Gafanhotos, sem número. Que nação é essa poderosa que vem subindo? São aquelas 10 nações que Apocalipse vai mostrar. Por isso que eu falo, pessoal, nós temos aqui a comunidade Desvendando Apocalipse, a qual são acho que 17 ou 18 lives, lendo verso a verso em 8 linhas de interpretação. Apocalipse é um grande livro com coletânea. São coleções de profecias da Bíblia inteira, principalmente do Antigo Testamento, mas também passando pelos evangelhos e as cartas paulinas. Apocalipse, ele já vai pegar um monte de coisa que a Bíblia já falou, um monte de padrões, um monte de conceitos, um monte. E agora ele vai trazer mais luz. Agora ele vai trazer mais detalhes sobre aquilo. Mas aquilo, de certa forma, a Bíblia, o mais interessante é isso. Por mais revelador, tá, o livro de Apocalipse, mas todas as profecias e eventos que estão falando em Apocalipse, a Bíblia já falou lá atrás, em outros padrões e códigos. Apocalipse, ele só vai continuar aquilo, trazendo mais luz. Isso é interessantíssimo. Aqui em Joel é um grande exemplo disso. Já fala do gafanhoto, já fala da destruição que ele vai trazer, que uma nação, que são aquelas 10 nações ali do Império da Besta, subindo contra o povo de Deus. Tudo isso já é narrado também em Apocalipse. Né? E seus dentes, eu vou ler de novo, porque subiu contra minha terra uma nação poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão. Onde que a gente leu isso aqui? Apocalipse capítulo 9. Os dentes dos gafanhotos são como os dentes de leão. E tem queixadas de um leão velho. Fez da minha vide uma assolação e tirou a casca da minha figueira. Despiu-a toda. Já viu quando os gafanhotos atacam a plantação? E a lançou por terra. Os seus sarmentos se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está cingida de saco, pelo marido da sua mocidade. Ou seja, Babilônia chorando pelos seus filhos agora, quando vim a ira do Senhor. Foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do Senhor. Isso aí Daniel também vai falar, né? Vai cessar a própria questão dos sacrifícios. Os sacerdotes ministros do Senhor estão, eles, entristecidos. Ok. Devorando o devorador. Parece título de mensagem de igreja pentecostal, né? Todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós abominação. Mas isso comereis de todo inseto que voa, que anda sobre os 4 pés. Os que tiver pernas sobre os seus pés, para saltar com ela sobre a terra. Estamos falando aqui de grilos e justamente gafanhotos. Esperança. Deles comereis estes, a locusta segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador segundo a sua espécie, o grilo segundo a sua espécie e o gafanhoto segundo a sua espécie. E todos os outros insetos que voam, seja borboletas e por aí vai, que tem 4 pés, serão para vós uma abominação. Ou seja, a própria Bíblia em Levítico já dava autorização, todos os insetos eram imundos, mas os gafanhotos e grilos era liberado para comer. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos e comia gafanhotos e mel silvestre, devorando o devorador. E o próprio livro de Joel, ele vai trazer uma restauração, porque aquele primeiro cenário que eu li para vocês aqui é um cenário desolador. Agora vai vir a promessa de restauração.
Não temeis, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. Detalhe, anteriormente a gente viu que a vide e a figueira estavam destruídas. Agora voltarão a dar a sua força. Quando fala de vide e figueira aqui, em grande parte da Bíblia, quando fala de vide e figueira, está falando do campo eletromagnético toroidal, o tórios, a parte central, tá, da Terra, do campo eletromagnético da Terra. Ou seja, se estava destruído, significa inversão magnética. Se você destruiu o campo eletromagnético da Terra, uma série de hecatombes vem sobre a Terra, né? Aquilo que os nórdicos falavam, as valquírias começam a descer. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus. Ah, detalhe, valquírias para os nórdicos e as górgonas para os gregos, a medusa. Porque ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, e o pulgão, e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente, vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Como eu falei aqui que era uma grande revelação, aquela questão que eles têm rei sobre si, e como a gente viu aqui, pessoal, o padrão da multiplicação, o ponto central dessa live aqui é esse. O livro de Enoque relata que desceram 200 anjos sentinelas, que se reproduziram com a humanidade. Gênesis 6. Desceram quantos ali? 200. Apocalipse, ele vai relatar que vai vir um grande exército quando secar o rio Eufrates, tá? Isso aqui, esqueça o Eufrates físico lá no Oriente Médio, tá? Isso aqui é uma outra decodificação. Rios, a própria cultura egípcia antiga, ela vai dar uma decodificação como separadores de dimensões também. Vai trazer esse padrão, tá? Como é que tá a questão do áudio, pessoal? Tá tudo legal aí com vocês aqui? Deixa eu só verificar. Dá um feedback aí em relação ao áudio aí. Vou fazer uma pequena pausa aqui. E deixa eu pegar o texto que é... Vou fazer um filtro aqui, tá? Enquanto isso, lembrar vocês de deixar o seu like, compartilhar essa transmissão. Eu vou até postar esse verso, eu não estou conseguindo puxar aqui no Bíblia Online, mas é aquele verso que fala que virá um exército de 200 milhões. Ou seja, a decodificação é justamente essa. Iniciaram com 200 sentinelas, e agora esses gafanhotos retornarão do abismo, não mais com 200, com 200 milhões. Olha a multiplicação, semelhante à multiplicação do gafanhoto. O rei dos gafanhotos. Os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem. E em bando se repartem. Provérbios 30, 27. Em Provérbios 30, 27, os gafanhotos não têm rei. Em Apocalipse 9, os gafanhotos agora possuem rei. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebraico era o seu nome Abaddon, em grego Apollyon ou Apolo. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não ficou um só gafanhoto em todos os termos do Egito. Isso aqui, já na época de Moisés, já foi algo profético. Assim como os gafanhotos foram levados a ser sucumbidos e afogados no Mar Vermelho, assim todo o exército de Faraó, e o Faraó sucumbiu no Mar Vermelho. A maioria, pessoal, dos filmes e animações sobre Êxodo, repare, eles vão destruir ali no Mar Vermelho o exército de Faraó,
Mas geralmente eles deixam o faraó para trás, sem morrer, sem se afogar nas águas do Mar Vermelho. Estranho isso, né? Um outro detalhe é quando fala que um vento ocidental fortíssimo. Algo que vem dos céus do ocidente. Te lembra alguma coisa? Porque assim como o relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, há de ser a vinda do Filho do Homem. E esse Filho do Homem vai pegar esses gafanhotos e vai lançar no Mar Vermelho, que nós sabemos agora que não será mar, mas agora um lago de fogo e enxofre, o Guiena. Seguindo aqui, pessoal, já está encerrando, tá? Já está dando 1 hora. Naum, livro do profeta Naum. O cavaleiro levanta a espada flamejante, como lança relampejante, e ali haverá uma multidão de mortos. Que cavaleiro que é esse? São um dos cavaleiros e está montado, na verdade, naqueles cavalos ali do Apocalipse. E abundância de cadáveres, e não terão fim os defuntos, tropeçarão nos seus corpos, por causa da multidão dos pecados, da meretriz muito gananciosa, aliás, muito graciosa, desculpa aqui, da mestra das feitiçarias, que vendeu as nações com as suas fornicações, e as famílias pelas suas feitiçarias. Feitiçarias também entendo aqui como tecnologias, tá? A inteligência artificial. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e levantarei a tua saia sobre a tua face, e às nações mostrarei a tua nudez, e aos reinos a tua vergonha, e lançarei sobre ti coisas abomináveis, e envergonhar-te-ei, e pôr-te-ei como espetáculo. O fogo ali te consumirá, a espada te exterminará, consumir-te-á como a locusta. Multiplica-te como a locusta, multiplica-te como os gafanhotos. Multiplicaste os teus negociantes mais do que as estrelas do céu. Olha que interessante. Guf, salão das almas. Ou seja, Satanás ele vem com um número, com quantidade. Mais do que a semente neutra que o Deus jogou aqui na terra, Satanás ele vai vir com um exército praticamente inumerável, que se acampam nas sebes nos dias de frio. Em subindo o sol voam, de sorte que não se sabe mais o lugar onde estão. Aqui está falando de um bando de gafanhotos, tá? Então multiplicaste os teus negociantes mais do que as estrelas do céu. A locusta se espalhará e voará. Os teus príncipes são como gafanhotos, e os teus capitães como os gafanhotos grandes, que se acampam nas sebes nos dias de frio. Em subindo o sol, voam, de sorte que não se sabe mais do lugar onde estão, porque saíram do abismo e agora tem a interface com a terra. Os teus pastores dormirão, ó rei da Síria, e os teus ilustres repousarão. O teu povo se espalhará pelos montes, sem que haja quem o ajunte. Não há cura para a tua ferida. Olha a marca da besta aqui. A tua chaga é dolorosa. Lembra do ferrão dos escorpiões? Todos que ouvirem a tua fama baterão as palmas sobre ti, porque sobre quem não... o texto aqui está um pouco apagado para mim, pessoal. Deixa eu ver aqui. Sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua malícia... Ok. Isaías, agora eu vou trazer uma decodificação desse texto aqui, que também tem a ver com gafanhotos e também com cosmologia. Todas as nações são como nada perante ele. Primeira pergunta, quem são essas nações a qual o texto vai se mencionar? As nações do reino da besta. Ele as considera menores do que nada, e como uma coisa vã, ou seja, uma coisa sem utilidade. Por isso que é uma palha que será lançada ao fogo. A quem, pois, fareis semelhantes a Deus, ou a quem o comparareis? Por que Deus está fazendo essa pergunta aqui através do profeta Isaías? Lembra das qualificações e missões que o anticristo tem, que ele vai
se colocar como Deus? Por isso que vem, a quem farei semelhantes a Deus? Os homens do reino da besta farão como o anticristo, como algo semelhante a Deus, mas é coisa vã. O artífice funde a imagem, e os ourivos a cobre de ouro, e forja para ela cadeias de prata. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se apodrece. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio não se vos notificou? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra. Detalhe. Quando que isso vai acontecer? No arrebatamento, quando João fala dos santos com salvas nas mãos, com vestes brancas de linho, estando em cima do mar de fogo misturado com vidro, ou seja, o firmamento. É nesse momento do arrebatamento, quando nós passaremos pelo cinturão de Van Allen, também conhecido como o domo eletromagnético, e passaremos sobre a cúpula de quartzo, é que nós vemos aqui o próprio Messias como o pastor de todas as ovelhas, que abre a porta do aprisco para que elas passem, ou seja, Cristo ele tem a chave do firmamento. E por isso que esse texto aqui ele é profético, ele vai apontar isso. Cujos moradores, aí vem, ó, ele é o que está sentado sobre o círculo da terra, beleza. Cujos moradores são para ele como gafanhotos. Quem são esses moradores? As pessoas, elas tendem a ficar até mesmo ofendidas por não compreender. O trigo já foi colhido. O trigo já está agora no celeiro do seu Senhor, em cima do firmamento. Esses moradores da terra agora, foi o que sobrou, é o joio. E esse joio é comparado, sabe com o quê? Gafanhotos. Só sobraram os gafanhotos. O trigo foi colhido, você não vai deixar o trigo para os gafanhotos virem devorar. Quando o senhor do campo, ele vê que vem uma nuvem sobre o seu campo, ele já teria feito o quê? A colheita. E deixou apenas a palha para o gafanhoto. É ele o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda, para neles habitar. O que reduz a nada os príncipes. Quem são esses príncipes? Os governantes das 10 nações da época da besta. E tornem coisas vãs os juízes da terra. E mal se tem plantado, mal se tem semeado, e mal se tem arraigado na terra o seu tronco. Já se secam quando ele sopra sobre eles. Lembra aquilo que Cristo falou? Com sopro, ele vai destruir o anticristo. E um tufão os leva com uma pragana. A quem, pois, detalhe, esse tufão que vai destruir os gafanhotos, a quem, pois, me farei semelhantes, para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto vossos olhos, e vede quem criou essas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Ele as chama todos pelos seus nomes. Olha que coisa linda. Por causa da grandeza da tua força. Lembra aquilo que Jó fala? Que Deus chama as estrelas, cada uma pelo seu nome? Né? Aqui está falando sobre os arrebatados. Por causa da grandeza das suas forças. E por quanto ele é forte em poder. Nenhuma delas faltará. Ou seja, o gafanhoto não vai devorar nenhuma das estrelas, porque estão guardadas junto com o pastor. Olha que coisa linda, né? Acima do firmamento. Bem, pessoal, essa foi a nossa live de hoje, tá bom? Estou postando agora o link da matéria que fala sobre os gafanhotos. Deixe seu like, compartilhe os materiais, tá bom? Provavelmente na terça-feira eu vou trazer o restante do material. Vou falar sobre o vinho e o azeite. Não toqueis nem o vinho nem o azeite, né? E relacionado aí a mudanças climáticas e algumas estratégias que o sistema ele vai colocar e algumas curiosidades e algumas questões bíblicas em cima disso, tá bom? Vocês têm alguma pergunta? Enquanto eu estou colocando o link aqui dentro do nosso grupo, tá? Que é o t.me
aba comunidade DNA. Você pode acessar o nosso canal do Telegram. Lá tem muitos materiais, inclusive que não estão aqui na plataforma YouTube. Tem livros, tem lives exclusivas, tem muitos áudios meus sobre, inclusive respondendo a diversas perguntas. Tem um conteúdo muito vasto. James, a live vai ficar salva? Positivo, James. Na sexta-feira eu tive que eliminar a live porque ela não foi concluída. Ela cortou o áudio, não transmitiu a imagem, enfim, ficou um material totalmente sem qualidade. Caveira Play. Júlio, você pode explicar aquele paralelo da figueira e o domo? Assista ao documentário aqui, Colunas e Pilares da Terra. Você vai ter uma ideia exatamente sobre isso. A videira, pessoal, ela é uma trepadeira. E ela vai se desenvolver em espiral. E aquelas gavinhas dela, ela vai se apegar a alguma estrutura. A videira, para ela crescer, ela precisa de algum suporte. É exatamente o que ocorre cientificamente com o campo eletromagnético, tá? Obrigado, Ricardo Silva. Postou aqui no chat o endereço, o link para você acessar o nosso grupo do Telegram. E é isso, pessoal. Eu vou descansar. Amanhã tem trabalho. E nos vemos provavelmente na terça. Só lembrando também algumas questões. Ponto número 1. Eu vou fazer uma live terça, provavelmente outra quarta. E quinta e sexta-feira, quinta feriado e sexta-feira, eu vou estar fazendo também lives sobre monumentos. Talvez até no sábado, tá? Então, eu devo fazer pelo menos umas 3 lives sobre monumentos antigos. Vou colocar bastante informação. Então, no sábado, que vai ser no dia... Acho que deve dar dia 9, né? Exatamente. Eu vou estar abrindo uma oportunidade ímpar para vocês com um mega desconto. Para quem não está na comunidade Monumentos Antigos, a História Oculta. São 15 lives. O material já está pronto, já tem quase 4 anos. Com toda a revelação sobre círculos de pedra, pirâmides, como foram construídos, quem construiu, por que construiu, como funcionavam, por que tem alinhamentos com estrelas, enfim. É um estudo completo. Tá? São quase 20 horas de conteúdo e eu vou estar dando aí um mega desconto no sábado. Vou fazer então a live quinta, sexta, sábado, tá bom? Deus abençoe a todos vocês e nos vemos então até terça-feira.